tarde mais uma vez, pessoal. Vocês já tiveram de manhã conosco, né? Já deve ter mais ou menos ideia, mas eu queria agradecer a vocês por ter atendido o nosso convite para poder conversarmos um pouquinho aqui sobre essa problemática que é tratar de assuntos de economia nesse país, né? Mas é isso aí. Obrigado de verdade, espero que vocês gostem. Nosso consultor aqui, vocês já conhecem, nosso Guilherme está sempre aqui disposto com a gente. Nelson também vai falar um pouquinho. Nelson também vai falar, vai fazer uma apresentação, doutor Renan. Eu estou meio que corrido, porque estamos com a agenda super apertada, eu preciso ter um compromisso ali agora e mais tarde ter uma entrevista, então ainda poderíamos esperar um pouquinho, que o companheiro de vocês ainda tem gente chegando, mas paciência, faz parte. Viu? Muitíssimo obrigado, espero que a expectativa de vocês seja atendida, porque a gente faz tudo isso aqui, ó, do coração para vocês, tá bom? Obrigado pela presença de vocês e espero que fiquem satisfeitos com o que preparamos para vocês. Um abraço. Boa tarde novamente, renovo aí as boas-vindas já passadas pelo nosso presidente, Kelson Fernandes. É uma honra, é um prazer para a Fé Comércio Bahia, aliás, para todo o sistema comércio da Bahia. Esse é o objeto, inclusive, da minha apresentação, que vocês possam, vocês da imprensa, que são tão importantes estrategicamente para as nossas entidades integrantes do Sistema Comércio Bahia, possam compreender melhor o que é exatamente esse Sistema Comércio, que, na verdade, não está só na Bahia, ele existe em todo o Brasil. É isso que eu quero apresentar aqui para as senhoras e senhores aqui presentes. De uma maneira muito breve, porque não é o objetivo principal dessa tarde de hoje. Bom, o nosso Sistema Comércio, eu queria primeiro perguntar, para quem não é da casa, quais são as entidades que, para vocês, integram o Sistema Comércio? Que entidades, no entendimento de vocês, integrariam o Sistema Comércio? Podem chutar, não tem problema. Alguém tem alguma ideia de alguma entidade que integra? Tem várias dicas aqui, tem várias pistas. Não sei se vocês já observaram. Alguns sinais do além, que não são do além. CDL? Não. Vamos lá. Isso aqui, ó, indica muito bem o que é o Sistema Comércio da Bahia, no Brasil todo, aqui especificamente da Bahia, né? Nós temos, na verdade, uma nossa entidade mãe, que a gente chama de CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, tá? Essa entidade mãe, se vocês observarem, tentarem enxergar uma pirâmide, ela está no topo, tá? Abaixo dessa entidade mãe, que é uma confederação, como eu disse, existem as chamadas federações, federações do comércio ou federações nacionais. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente na apresentação. Essas federações existem em todos os estados ou existem em âmbito nacional. No âmbito nacional, apenas 7. E em todos os estados existem federações do comércio, como a FEComércio Bahia, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia. A FEComércio Bahia tem também o Sistema Comércio da Bahia, que tem a FEComércio Bahia, que é a cabeça política desse sistema, tem os seus chamados braços sociais. Esses vocês vão conhecer, com certeza. Vocês saberiam dizer, dentro dessa expressão aqui existente, quais seriam os braços sociais do Sistema Comércio? E pronto, maravilha. Então, vocês já estão aprendendo um pouquinho como se integra o Sistema Comércio. Então, temos a FEComércio, o SESC e o SENAC como braços sociais. Tá? No sistema piramidal, o SESC e SENAC não entram. É a confederação, as federações e quem vocês acham que estão na base desse sistema piramidal? Naquele desenho? Sindicatos empresariais. Empresariais, porque do outro lado existem os chamados sindicatos laborais. Exatamente, dos empregados. Nós representamos as empresas. Tá? Quando é que foi criado o sistema? Ele foi criado através do artigo 577 da CLT, que é o quadro de atividades e profissões que está em vigor, que vai fixar o plano básico do enquadramento sindical.
Tá? CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Estamos no plano do comércio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e nós abrangemos alguns grupos do comércio, quais sejam o comércio atacadista, o varejista, os chamados agentes autônomos, armazenador e, por fim, turismo e hospitalidade. São 5 grupos. Atacadista 1, varejista, agentes autônomos 3, armazenador 4 e turismo e hospitalidade 5. Quando surgiu, por outro lado, os serviços sociais autônomos aqui no Brasil? Surgiu na década de 40, quando vigorava de uma maneira mais efusiva, foi criado, na verdade, o modelo de Estado do bem-estar social brasileiro, né? Em função, no final da Segunda Guerra Mundial, o chamado Welfare State. Tá? Os serviços sociais autônomos, repito, no nosso caso, SESC e SENAC, são pessoas jurídicas de direito privado que são constituídas pelo Estado para o desempenho de atividades delegadas de interesse público ou social, sob o princípio da descentralização por cooperação. Aplica-se, então, o chamado conceito de paraestatalidade. E aí vem a pergunta. SESC e SENAC, então, integram a administração pública, seja ela direta ou indireta? O que é que vocês acham? Integram? Não, não integram a administração pública. São entidades paraestatais. Tá? Muita gente confunde isso. Acha, é do serviço público. Não é. SESC e SENAC não são entidades integrantes da administração pública, seja ela direta ou indireta. Tá? Prestam serviços que seriam inicialmente de interesse público, interesse do Estado, mas que foram delegados a essas entidades a serem prestados. Além de SESC e SENAC no comércio, quais são as entidades semelhantes na indústria, por exemplo? Quem saberia dizer? SESI e SENAI. SEBRAE não. SEBRAE também integra o chamado Sistema S, mas não são vinculados apenas à indústria. O SEBRAE foca nas chamadas micro e pequenas empresas, sejam elas da indústria, do comércio, da agricultura, dos transportes, dentre outras. Tá? Voltando à CNC, para a gente explicar um pouquinho do que se trata essa Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. É a entidade, como eu disse, que está no topo da pirâmide, a entidade sindical de grau máximo do setor terciário brasileiro, que tem como objetivo principal representar e defender as atividades econômicas do comércio brasileiro, atendendo, portanto, a chamados interesses nacionais. É essa entidade do Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio, SIComércio, que é formada por 34 federações patronais, como eu disse, sendo dessas 27 estaduais e 7 de âmbito nacional. Essa é a CNC que administra no âmbito nacional tanto o Serviço Social do Comércio, o SESC, quanto o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é o SENAC. O que faz exatamente a FEComércio Bahia, onde nós estamos agora? A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia é uma entidade sindical. Então, é importante vocês saberem. Poxa, mas não são os sindicatos? Sim, são os sindicatos em primeiro grau, as federações em segundo grau e a CNC em terceiro grau. Então, a Federação do Comércio é uma entidade sindical de segundo grau, de âmbito estadual, que tem o papel de representar esses sindicatos patronais desse setor e defender os interesses do comércio perante o Estado. Atualmente, ela é composta por 36 sindicatos filiados. Quais são os sindicatos filiados à FEComércio dentro daquele plano que nós vimos antes? Sindicatos do comércio. Era. Estaria, mas não está atualmente. Mas era. Não está errado, está certo. Sindiloja, sim, que é o chamado comércio lojista. Mas o comércio que nós vimos, o varejista, o atacadista, os agentes autônomos, armazenadores e turismo e hospitalidade. Tá?
A FEComércio Bahia, portanto, é responsável pela administração regional do SESC e do SENAC. Quem é no âmbito nacional, como nós vimos? Quem é? CNC. No âmbito regional, Federação do Comércio. É a FEComércio, portanto, que administra o SESC e o SENAC. Os nossos braços sociais, o SESC e o SENAC, foram criados por um decreto-lei, por 2 decretos-lei, na verdade. O decreto-lei número 9853, que criou o Serviço Social do Comércio, na verdade, concedeu à CNC a finalidade de criar o Serviço Social do Comércio, com a finalidade de planejar e executar, seja de forma direta ou indireta, medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias, e bem assim para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade. Eu quero criar aqui, então, uma diferença. A FEComércio representa quem, como nós vimos? Os sindicatos. Sindicatos patronais ou empresariais, perfeito. E o SESC, ele foi criado para atender quem? Boa. Então, aí já tem uma distinção. Fazemos parte de um mesmo sistema, mas temos focos e objetivos completamente diferentes. Empresários, no caso da FEComércio, SESC e SENAC com um foco mais específico, mas não é somente para isso, nos trabalhadores do comércio. Tá? Por isso são chamados braços sociais. O SESC tem 5 programas sociais: lazer, cultura, assistência, educação e turismo. Tá? São os lazer, cultura, turismo, saúde, Renan. Turismo está dentro do lazer, eu acho, e dentro da cultura. Pois é, saúde. Exatamente, Délio, exatamente. Faltou saúde. São esses 5 programas sociais que através de subvenções, que são incidentes sobre a folha de pagamento das empresas, o Serviço Social do Comércio tem a necessidade de ofertar isso para os trabalhadores no comércio. Tá? Já o SENAC foi criado, a Confederação criou o SENAC através de uma autorização dada pelo Decreto-Lei 8621 de 46, para o fim que trata o artigo anterior, criará e organizará o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é o SENAC. O que é que o SENAC faz? Qual é o objetivo do SENAC? É a qualificação dos trabalhadores do comércio, tá? Através de cursos que são voltados para esses trabalhadores do comércio. Acho que todos vocês já devem conhecer ou o nosso restaurante do SENAC aqui em cima, o restaurante do SENAC do Pelourinho, que é famosíssimo também, uma culinária maravilhosa, focada em gastronomia, né? Focado em cursos para a saúde, cursos de hospitalidade, de turismo também, de um modo geral. Esse é o nosso SENAC, que tem o foco de inserir ou reinserir os trabalhadores do comércio no mercado de trabalho através da qualificação profissional. E a sua base legal, porque esse decreto-lei tem força de lei, é esse decreto-lei 8621 de 46. Quais são as finalidades do SESC? Desenvolver programas nos âmbitos, a gente já se antecipou, da educação, cultura, saúde, assistência e lazer, nesta última categoria, inclusas as atividades de turismo, no lazer. Em suas diversas modalidades, tendo como clientela, aí eu repito, preferencial, mas não exclusiva, o trabalhador no comércio e atividades assemelhadas de seus dependentes. Quem já veio aqui no teatro do SESC, tem um foco, tem um preço diferenciado para quem é comerciário, trabalhador do comércio, né, que é a nova terminologia utilizada, mas não atende somente o comerciário. Qualquer pessoa pode comprar um ingresso, vai ser um ingresso um pouco mais caro. O grande hotel do SESC em Itaparica, alguém já foi lá? Conhece? Maravilhoso, vale a pena vocês conhecerem. Também com preços diferenciados
e mais baixos para quem trabalha no comércio, porque essa é a finalidade preferencial do SESC. Já o SENAC, também como já dito, cabe ao SENAC realizar a aprendizagem comercial, organizar e manter cursos práticos ou de qualificação para o comerciário adulto, promover a divulgação de novos métodos e técnicas de comercialização, assistir às empresas, veja que diferença, comerciais no recrutamento, seleção e enquadramento de seu pessoal. Aqui já tem um foco maior nas empresas em si, né? E colaborar na difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e do ensino superior. Esse é o SENAC, como nós vimos, com foco na qualificação profissional. São essas as breves considerações que eu quis trazer para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso grandioso sistema comércio, que aqui na Bahia é representado pela Fé Comércio Bahia como cabeça política, pelo SESC, um dos braços sociais, através dos seus 5 programas, e pelo SENAC, através da qualificação profissional. E abaixo da Fé Comércio Bahia, representados pela Fé Comércio Bahia, os chamados sindicatos empresariais, que aqui no nosso estado são 36. Muito obrigado, tenham um excelente curso, espero que tenham entendido um pouco dessa apresentação. Um abraço em todos. Boa tarde mais uma vez. Tá? Meu nome é Renan Pires, eu sou gerente jurídico da Federação do Comércio e também sou assessor jurídico especial da presidência do Conselho do SENAC, aqui na Bahia, certo? E a gente hoje vai falar sobre um tema extremamente interessante, que muitas pessoas têm dúvida, muitas vezes acham até que essas empresas estão à margem do enquadramento sindical. É um esclarecimento importantíssimo para a imprensa. Tá? Muitas vezes o sistema sindical, pela sua formatação jurídica, ela guarda naturalmente determinadas complexidades. E meu objetivo aqui, deixando o juridiquês de lado, é tentar trazer o tema de uma forma bem didática, para que a gente possa levar isso para a imprensa de uma forma mais bem esclarecida, evitar, inclusive, muitas vezes, alguns equívocos que são veiculados em algumas matérias. E isso não acontece só com o menor órgão de imprensa, acontece com os maiores também, é uma coisa comum. Tá? Então, o objetivo é elucidar a matéria de forma didática, objetiva e, obviamente, deixar a porta aberta para, quando for necessário, e sempre que preciso, a imprensa possa acessar a nossa gerência jurídica por intermédio da comunicação, para a gente exatamente prestar esses esclarecimentos acerca de categorias econômicas, enquadramento sindical, atuação nos diversos planos do comércio, enfim, elucidar essas questões que muitas vezes são trazidas até de forma equivocada, como eu disse antes. Tá? Então, minha apresentação hoje tem um foco nas empresas inorganizadas em sindicato. A palavra inorganizada leva automaticamente, até pelo prefixo in, a condição de uma coisa que não está organizada estruturalmente, né? Qualquer pessoa analisando o vernáculo de forma pura é uma coisa que está desorganizada ou uma coisa que está sem organização. Tá? Mas essa expressão ela tem um caráter, digo até, meramente didático. A gente vai entrar nas explicações mais cabíveis e vocês vão entender por que a utilização dessa expressão inorganizadas. Tá? Então, aqui eu vou mostrar os impactos jurídicos, econômicos e institucionais, que são vários. Boa parte, muitas vezes, das empresas de contabilidade não dominam esses conceitos. Boa parte do empresariado do comércio não domina esses conceitos, acaba colocando, inclusive, os seus negócios e a sua forma de atuação em risco do ponto de vista coletivo e trabalhista, exatamente porque não domina isso. Tá? Então, essa é uma grande oportunidade, inclusive, de, por intermédio da imprensa, vocês que são responsáveis pela comunicação e que acessa, na maioria das vezes, essas pessoas na ponta, de trazer esclarecimentos importantes acerca desse tema. Inicialmente, eu vou conceituar aqui o meu objetivo da apresentação. A gente vai trazer o conceito do que são empresas inorganizadas em sindicato. Eu vou trazer o tratamento jurídico de forma bem breve, leve, para a gente não adentrar também nessas discussões jurídicas mais imersivas. O tratamento jurídico que é dado pela legislação brasileira no plano do direito sindical é um plano organizado, inclusive muito bem organizado.
demonstrar quais são os impactos práticos da inorganização sindical, analisar o cenário específico do Estado da Bahia, que é o cenário que está inserido à Federação do Comércio, e reforçar o papel institucional da Federação na condição de representante do comércio de bens, serviços e turismo. Inicialmente, eu trago como contexto geral, e isso é importante para a gente adentrar o conceito propriamente de empresas inorganizadas em sindicato. No conceito geral, a gente tem que o sistema brasileiro, o sistema sindical brasileiro, como o próprio Nelson trouxe anteriormente, ele é estruturado com base na organização coletiva de categorias econômicas e profissionais. Onde é que está isso, doutor Renan? Especificamente, no artigo do Plano de Quadro de Atividades e Profissões do artigo 577 da CLT. Esqueçam isso é só juridiquês. Mas se você abrir lá a lei, vai ter uma tabelinha lá embaixo que ela traz de forma didática quais são as atividades e quais são as profissões que são regulamentadas dentro desse plano e que dão base à organização sindical brasileira. Tá? E qual é o objetivo disso? Por que os sindicatos são diferentes das associações? Eu vi o pessoal falando CDL, ADEME, enfim, por que são diferentes? As associações, ao contrário dos sindicatos, elas representam especificamente os seus associados. Os sindicatos não. Os sindicatos, além dos seus associados, eles representam aquelas empresas, aqui a gente pensando do ponto de vista patronal, empresarial, todas aquelas empresas que estão dentro da sua categoria econômica representada. Então, por exemplo, uma empresa do segmento varejista, ela não pode dizer que não é representada por um sindicato. Eu não sou representada porque eu não sou associada. Não. Dentro do sistema de unicidade sindical do direito brasileiro, não tem como você negar a sua representação. Eu gosto de dizer que a representação é um vínculo umbilical, certo? É um vínculo de gestação. Você não tem como se desfiliar dessa questão de onde você veio, do seu nascimento. Então, esse vínculo ele é perene, até que haja modificação da legislação. Se o regime hoje é de unicidade sindical, permanece o vínculo umbilical com essas categorias econômicas e, consequentemente, com essas entidades sindicais que estão aí criadas. Tá? Então, o objetivo principal de uma entidade sindical dentro do contexto geral é, às vezes, muito mais amplo do que o viés meramente associativo. E aqui sem demérito. É porque, de fato, do ponto de vista legislativo, a ampliação da representação sindical ela é muito maior do que da associação. Por quê? Primeiro que ela faz uma representação institucional. E você pode até falar, não, a associação também faz. Faz. Ok. Mas a associação não faz negociação coletiva. A associação não regulamenta as relações de trabalho de uma categoria. Muitas vezes a associação ela atua especificamente no interesse dos seus associados. O sindicato não. Ele atua no defesa de interesses comuns de uma categoria. E, além disso, ele estabiliza as relações de trabalho porque ele faz a negociação coletiva, ele orienta a negociação coletiva. Então, observem que esse vínculo umbilical ele é indissociável e ele nasce de forma maternal mesmo. Se a gente observar, o objetivo é proteger, assim como uma mãe. Essa é a questão da unicidade sindical dentro do sistema brasileiro. É um vínculo umbilical e perene, tá? Diferente, muitas vezes, do vínculo associativo, que é aquele vínculo que você vai espontaneamente, é como um amigo, não é um vínculo familiar. Tá? Então, dentro da base legal da organização sindical, e aí eu vou falar um pouquinho de direito, porque, obviamente, dentro do Estado Democrático de Direito, as coisas que a gente aplica diretamente na nossa vida em sociedade nasce da lei. Parece até filosófico, mas tudo que a gente aplica na nossa vida em sociedade nasce da legislação. Então, a gente tem os fundamentos constitucionais e legais, e a Constituição, como lei maior do nosso ordenamento jurídico, ela delimita os 2 pilares de atuação das entidades sindicais. Primeiro pilar, unicidade sindical. O que significa isso? De forma bem simples. Não pode haver
uma entidade sindical, mais de uma entidade sindical representativa, na mesma categoria econômica e na mesma base territorial. Eu não posso ter duas FEComércio no mesmo estado. Eu não posso ter duas CNCs no mesmo país. O sistema é de unicidade. O sistema não é plural. Tá? É isso que delimita esse vínculo umbilical. E o outro é a autonomia sindical. O que é que significa isso? O Estado não pode intervir no sindicato. O que regulamenta a vida do sindicato é o estatuto. É aquele documento que a categoria registrou em cartório, que vai delimitar como serão regidas as relações dentro da sua categoria. E observe, isso é constitucional. Eu só consigo mudar isso através de um projeto de emenda constitucional. Tá? É uma coisa que já nasce sacramentada no direito brasileiro. Seguindo, a gente tem a consolidação das leis do trabalho, que também traz essa noção de enquadramento sindical e aplicações práticas dessas categorias econômicas. Aí a gente se esbarra, mais uma vez, no sistema de unicidade sindical, que é a representação por categoria econômica e base territorial, que no plano da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a gente chama de Plano do Sicomércio, também conhecido como Sistema Comércio. A gente utiliza essa denominação porque é a CNC que faz toda a regulamentação estrutural de como essas entidades devem se comportar, quais são os princípios que devem ser observados, e dentro, inclusive, da autonomia sindical. E o mais importante é que hoje a Confederação Nacional do Comércio é a única que tem esse plano estruturado de base principiológica. Os outros planos, eles não dispõem de nada similar ao que a CNC tem hoje. Tá? Por isso que a gente consegue ver aqui no plano do comércio a coisa de forma mais estruturada, piramidal, como o Nelson trouxe na apresentação anterior. Tá? Isso aqui é o recado mais importante. A organização sindical não é mera formalidade, é elemento estruturante do sistema trabalhista. Ou seja, as relações do trabalho, obrigatoriamente, e aí as suas repercussões econômicas, obrigatoriamente tem que observar esse sistema estruturado da organização sindical, piramidal. Então, avançando aqui, antes de passar também ao conceito, eu tenho que explicar para vocês, esse conceito de categoria econômica e enquadramento é um conceito muito complexo, porque ele é melhor visto na prática. É aquele velho ditado, né? Na prática a teoria é outra. Mas eu vou tentar trazer aqui, de forma mais ilustrada, esse entendimento de categoria econômica, porque é ele que norteia, basicamente, a questão das empresas inorganizadas em sindicato. Então, o enquadramento sindical das empresas ocorre, primeiro, pela atividade econômica preponderante. Ela está em que plano? Atacadista, varejista, agentes autônomos, armazenador, turismo e hospitalidade? Primeiro, é essa identificação do plano e da atividade econômica que prepondera no negócio. Qual é a atividade econômica que prepondera no negócio? Aí a confusão que muitas vezes os advogados, os próprios advogados que deveriam, em tese, ter um entendimento sacramentado da legislação, fazem essa confusão. Chegam no site da Receita Federal, imprimem o cartão de CNPJ da empresa, todo mundo já deve ter tido essa experiência aqui, de entrar no site da Receita e colocar lá um cartão de CNPJ, e logo no cartão de CNPJ aparece atividade principal, comércio varejista de uma determinada coisa. Aí o advogado, não, a atividade principal da empresa é essa. Só que ele esquece que não é a CNAE, não é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que define a atividade preponderante da empresa. O que define é o artigo 577. Então, muitas vezes, o que está no cartão de CNPJ não propriamente é a atividade preponderante da empresa. Então, é aí que mora o cuidado com o direito sindical. Tá? Ou seja, direito do trabalho é primazia da realidade. O que é atividade preponderante, em linhas gerais, é aquela atividade em que a empresa aufere o maior faturamento. Coisa simples. Isso só pode ser avaliado como? Economicamente, através do balanço, através da resposta de um questionário. Não é simplesmente abrir um cartão de CNPJ e achar que sua empresa é aquela e acabou.
certo? Então, esse é o primeiro cuidado que deve haver no enquadramento de uma categoria econômica. Esse é o segundo ponto que eu já falei antes, que é um desdobramento do princípio da unicidade sindical, que independe de filiação voluntária. Você não escolhe se você está no sindicato ou não está no sindicato. O vínculo é umbilical, como eu disse anteriormente. Além disso, deve ser verificado a territorialidade. O que é a territorialidade? O município, a base territorial do sindicato. Certo? Um sindicato, pensando especificamente, um sindicato que detém a representação no município de Salvador, ele não pode se expandir a seu bel prazer para Lauro de Freitas. Observem como o sistema é organizado. Ele tem regra, ele tem limite. E onde é que eu encontro isso, Renan? No Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, uma base pública. Só pegar o CNPJ da entidade sindical e colocar lá, você vai ver qual é o alcance da categoria econômica e qual é a base territorial. Uma base pública, facilmente acessível, ok? Então, andando aqui, a gente já chega no conceito do que são empresas inorganizadas. E a questão é simples, foi o que eu falei. No primeiro momento, quando você se depara com o vernáculo inorganizado, você pensa, poxa, é uma empresa sem setor, sem organização. Mas, do ponto de vista sindical, isso tem uma outra conotação. Tá? Empresas inorganizadas em sindicato são aquelas que não possuem sindicato patronal específico em uma determinada categoria e uma determinada base territorial. Um exemplo que eu vou dar aqui na Bahia, aluguel de equipamentos. Não tem sindicato empresarial que representa, certo? E, em razão disso, a categoria ficaria solta, sem um representante sindical. A lei vem e corrige essa distorção. Abre um regime de exceção. É aí que entra o artigo 611, parágrafo 2º da CLT, que é claro, na ausência do sindicato representativo da categoria econômica, a federação correspondente assume a representação. Ou seja, na ausência de um sindicato, não significa que ele perdeu a representação sindical. A empresa vai para o regime de exceção. Ela vai ser representada pela Federação do Comércio, independentemente do Estado, dentro do plano do comércio. E se não tiver federação, Renan, vai para a confederação. Ok? Então, o regime, ele se autorregula na ausência de um sindicato na base da pirâmide. Então, fica sob o encargo da Federação do Comércio representar aquelas empresas que não têm sindicatos específicos em sua categoria econômica. Ok? Então, nesta hipótese, a federação vai atuar como um ente legítimo de representação coletiva. Quem é que vai fazer a negociação coletiva para essas empresas? A Federação do Comércio. Ou seja, ela permanece, a empresa, mesmo que sua categoria econômica esteja inorganizada em sindicato, ela permanece vinculada ao regime coletivo sindical, por força da representação exercida pela federação competente, que aqui na Bahia é a FEComércio Bahia. A inorganização sindical, ela não rompe o enquadramento sindical e nem afasta a incidência das normas coletivas. A empresa vai ter ainda a aplicação da incidência do regime sindical e vai ter uma convenção coletiva própria que vai ser aplicada a ela. E aí, da negociação coletiva, e isso é importante, surgem os seus efeitos. Certo? As convenções, elas produzem efeitos normativos porque vinculam toda a categoria. Tá? Alcançam empresas associadas e não associadas. Repito, é aquele desdobramento do princípio da unicidade. Tá? A empresa ela não escolhe se ela está no sindicato ou não. E ela não exclui a empresa do alcance da norma coletiva. O fato dela ser organizada, ela não fica excluída. Havendo negociação coletiva para a categoria dela, ela vai ter que responder de acordo com o que consta na convenção coletiva. E aí é que está o perigo. Tá? Nesse momento é que entra o papel da entidade de grau superior, que aqui é a Federação do Comércio. Por quê? Porque é a FEComércio que coordena, de forma geral, o interesse do setor do comércio.
apoia o sindicato filiado e atua institucionalmente junto ao poder público. Somos nós aqui que batemos na porta do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, que acessamos a imprensa com facilidade. E isso é uma grande força para aquela empresa que acha que não tem representação sindical. Tá? Traz um estado de segurança jurídica e unidade. Tá? Esse é o papel da FEComércio Bahia. Então, dentro da Bahia hoje, a gente tem uma grande diversidade econômica, principalmente no âmbito do comércio de bens, serviços e turismo. É a mola mestra econômica do Estado. Tá? É uma forte presença do setor de comércio. A economia do Estado baiano é predominantemente no setor de comércio e serviços, predomina. Hoje a gente tem uma expansão de crescimento de empresas de pequeno e médio porte, que é onde está inserida a maior quantidade de empresas inorganizadas em sindicato. Hoje a nossa base, se nós formos mapear ela no ponto de vista percentual, 90% das empresas que estão na base inorganizadas são as empresas de pequeno e médio porte. E, por isso, as mais vulneráveis. Por quê? São empresas que nascem pequenas, não nascem com assessoramento jurídico, porque o assessoramento jurídico, logo no começo, ele é caro. Ele nasce ali com aquela estrutura da contabilidade, mas ele não nasce pleno, com todos os fundamentos. E esse é o papel da Federação do Comércio. Do ponto de vista de representação do comércio na Bahia, o comércio baiano é representado pelos sindicatos patronais, de acordo com a base territorial, em suas respectivas categorias econômicas. A FEComércio Bahia, que atua representando as empresas inorganizadas em sindicato, e aí já dou um alerta para vocês, predominantemente no setor de serviços. A Bahia não tem sindicato de serviços organizados. A parte de serviço predominantemente é representada pela FEComércio, principalmente no terceiro grupo, agentes autônomos, tá? E boa parte das categorias de turismo e hospitalidade. Aqui vou trazer, por exemplo, salões, barbearias, certo? Não no município de Salvador, mas no estado de forma geral. As partes de locação de equipamentos, serviços de lavanderia, dentre outros, predominantemente no âmbito do serviço aqui no estado da Bahia, quem prepondera é a representação da FEComércio, que é um setor extremamente amplo, excluindo, obviamente, a parte de turismo, tá? Mas turismo é um grupo próprio dentro desse plano. O turismo tem representações específicas, tem inclusive uma federação nacional, que é a FENACTU, que do ponto de vista de especificidade é quem prepondera em relação à Federação do Comércio, porque é a entidade mais específica, mas isso é uma exceção. No campo de serviço, na maioria das vezes, se você for fazer um enquadramento sindical, vai chegar aqui na Casa do Comércio. Tá? Tá muito relacionado à Federação do Comércio. Então, é um sistema integrado de defesa institucional, que eu falei anteriormente, que a gente chama de SIComércio ou Sistema Comércio, e essa representação das empresas do comércio de bens, serviços de turismo existe de forma plena e alcança todo o território baiano. E alcança de fato. Apesar do território baiano ser continental, a Bahia é do tamanho da França, temos hoje, pelo menos em todos os grandes municípios, do ponto de vista de mapeamento sindical, a federação alcança, não só na capital, mas por intermédio também dos seus sindicatos filiados, nessas representações, nesses grandes municípios. Aí eu cito Barreiras, Vitória da Conquista, Paulo Afonso, e esses municípios alcançam suas respectivas regiões. Então, hoje eu posso afirmar com convicção de que a FEComércio alcança, sem sombra de dúvida, todo o Estado, tá? Apesar das proporções continentais do Estado baiano, certo? E quais são os desafios específicos aqui na Bahia? Ainda mais, já é complexo quando há organização sindical, fica mais complexo quando as empresas são inorganizadas em sindicato, porque as empresas, aquilo que eu falo, são pequenas, muitas vezes não desconhecem as normas coletivas, isso gera automaticamente um passivo trabalhista, que pode ser discutido na Justiça do Trabalho, e muitas vezes, em algumas hipóteses, pode levar ao fechamento da atividade empresarial. Tá? Empresas recém-criadas sem orientação jurídico-sindical, então é por isso que eu falo que
a gente mantém um canal aberto com essas empresas para quem acessa a gente exatamente para prestar essas informações, em especial as inorganizadas em sindicato. Confusão entre filiação, representação e enquadramento. Essa é a confusão mais comum, tá, que a gente tenta elucidar aqui. O pessoal de arrecadação direto vai lá na sala de negócios. Pô, Renan, como é que é isso? Como é que funciona? Porque as situações muitas vezes são complexas, ainda mais quando a empresa tem muitas atividades. Tá? E a atuação oportunista de entidades sem representatividade. Esse é o pior cenário. Tem uma determinada entidade aí, aqui na Bahia, que ele acha que ele representa todo o comércio. Ele tem uma representação específica, tem uma carta específica, mas ele pensa, e é isso muitas vezes que me preocupa da relação com a imprensa. Tá? Então, toda vez que houver alguma dúvida, vem aqui conversar com a gente, porque tem entidade sindical aí que muitas vezes acha que que representa até mais de um plano, quando na verdade ele é específico dentro de um plano específico. Ele só representa uma categoria. E aí, não raro, a gente vê os absurdos no interior. Então, aí chega aquela frase de Otávio Mangabeira: pense no absurdo, na Bahia tem precedente. Ele firma convenções coletivas, certo? Ele firma convenções coletivas fora da categoria econômica, desrespeitando totalmente o sistema sindical, e muitas vezes essas condições são propaladas erroneamente pelos meios de comunicação, ou porque não acessaram a gente, ou porque não tiveram a preocupação de verificar, tá? Informações que são facilmente verificáveis, certo? Então, esse para mim hoje, essa atuação oportunista hoje, para mim é o maior problema no território baiano, tá? Então, há necessidade de esclarecimento e educação institucional. Vez ou outra, aí a gente atua com o setor de comunicação ali com Délia, faz as notas, coloca no Instagram, manda as notas para a imprensa, porque, às vezes, criam essas confusões exatamente por conta dessas atuações oportunistas. E, do ponto de vista institucional, a FEComércio, ela atua na defesa da representatividade sindical legítima, né? A fim até de mitigar os riscos que eu falei anteriormente. Ela presta suporte técnico e jurídico aos sindicatos filiados. Eu tenho uma preocupação de atender todas as empresas que chegam aqui. Quando é que a FEComércio não atende, Renan? Eu não atendo tão somente na hipótese em que a discussão é de direito individual. Exemplo: eu tenho um funcionário que ele fez tantas horas, aí eu não posso fazer essa atuação. A minha atuação é coletiva, certo? Até porque eu estaria fazendo reserva de mercado e, do ponto de vista ético, eu poderia ser punido, inclusive, pela minha própria ordem, certo? Então, muitas vezes as pessoas questionam isso. Por que vocês não dão? Porque eu não posso. Você tem que procurar o seu advogado para lhe prestar. Agora, se for coletivo, se for convenção coletiva, se for enquadramento sindical, eu estou aqui. Se for institucional, eu estou aqui. Tá? Então, nessa hipótese, a gente atende sim a empresa e a porta aberta. Tá? A gente também faz os diálogos institucionais com o poder público. Vocês veem isso aí o tempo todo, na tarde, nos todos os veículos de imprensa, na TV Bahia, na CBN, todo o pessoal. A gente está sempre atuando, fazendo esse diálogo institucional com a comunicação, com o poder público, em qualquer instância, executivo, legislativo, judiciário. E a gente também faz as orientações das empresas do setor, muitas vezes por intermédio do nosso próprio setor de comunicação, como eu disse aqui anteriormente, ou diretamente por mim, através da realização de intervenções judiciais, enfim. Tem todo esse sistema defensivo para proteger os interesses das empresas do comércio. Então, a FEComércio hoje ela tem um papel fundamental na organização do sistema no âmbito do Estado da Bahia. E a mensagem-chave que fica aqui para vocês, dessa apresentação, é que as empresas inorganizadas em sindicato, como eu disse anteriormente, elas não estão fora do sistema, elas não escapam das normas coletivas, isso é uma questão de segurança jurídica, assumem muitas vezes riscos desnecessários, como a gente já viu anteriormente. Então, a organização sindical ela é proteção institucional e não se trata de mera imposição, ela é um desdobramento da própria lei. É um sistema de proteção que existe com a própria Constituição Federal. E aqui, conclusivamente, a gente tem que a legislação brasileira ela privilegia a organização coletiva sindical, isso é fato, tá? Constitucionalmente. A inorganização das empresas em sindicato patronal, por si só,
não afasta o regime jurídico sindical brasileiro, atraindo, portanto, a representação das federações do comércio. Na Bahia, o desafio é informar e integrar, esse é o maior desafio, ainda tem muita desinformação, e a Federação do Comércio, sem dúvida, exerce o papel central nesse equilíbrio. Logo, organizar é proteger, dialogar é prevenir conflitos. Tá? Eu agradeço aqui oportunamente, e a gerência jurídica da Federação fica à disposição de todo e qualquer veículo da imprensa, por intermédio lá do nosso setor de comunicação, para prestar os esclarecimentos jurídicos necessários, enfim, melhorar esse ambiente de informações hoje acerca do sistema sindical aqui no estado da Bahia. Muito obrigado. Pessoal, antes de passar para Guilherme, eu queria aqui de público dizer assim, a admiração que eu tenho para o doutor Renan, meu colega aqui na FEComércio, e eu realmente admiro o nível de conhecimento que você tem, viu, Renan, nessa seara. E queria aproveitar para fazer só um parêntese aqui sobre um item que você colocou, quanto ao setor de serviços, né? O setor de serviços, em sua maioria, as empresas de serviço, você citou o salão de beleza, por exemplo, é representada diretamente pela federação, não é isso? Sem sindicato. Então, fazendo só uma colocação aqui para vocês, quando precisarem de uma fonte que fale coletivamente pelo setor de salão de beleza, diga outro serviço, só para a gente citar. Isso. Até para não correr o risco de buscar uma entidade que muitas vezes sequer conhece a realidade da categoria econômica e acaba falando no sentido, muitas vezes, de ter só aquela exposição, mas que efetivamente não representa. Serviço hoje na Bahia, predominantemente, assim, vou falar 90%, é Federação do Comércio. E predominante dentro da economia terciária de uma forma geral, né? Dentro do PIB terciário do nosso estado, da nossa capital. E aí a gente tem outro ramo também que merece destaque, que é o ramo de pet shop. Tá? Pronto, ótima lembrança, Renan. É um ramo que merece destaque nessa questão. Primeiro que foi um ramo que pós-pandemia se expandiu muito. Tá? Os animais eles ganharam, até do ponto de vista jurídico, a jurisprudência já vem tendo um outro entendimento, vendo o animal não só como bem semovente, mas como uma questão de suporte. Né? Isso está muito associado hoje aos gatos, aos cachorros de forma geral. E foi um ramo que se expandiu muito, ao mesmo tempo surgiu também uma representação laboral nova, teve uma dissociação, e aí foi que ganhou mais evidência a representação da Federação do Comércio, certo? A gente também é responsável, em Salvador principalmente, por essa parte de serviços, de embelezamento animal. É um ramo complexo, porque tem várias divisões, pet care, pet food, enfim, pet vet, tem várias subdivisões. Como é, Júlia? Cat, especialista em gato, é porque eu estou com gato agora em casa, gente. Então, é isso. E é uma categoria econômica que a gente tem atendido, inclusive, com mais frequência aqui, porque o pessoal já entendeu que nós somos a representação efetiva do setor aqui em Salvador, na região metropolitana, de forma geral, e tem batido aqui nossa porta. Tá? É um setor que eu digo que é de extrema importância também, e é serviço. Então, só para finalizar, os colegas de assessorias de shopping, da SECOM da Prefeitura, do Estado, dos veículos, quando precisarem, exemplo de pet shop, de dados sobre o setor para ilustrar uma matéria, seja de um pet shop que esteja chegando num equipamento comercial, seja para falar do setor, algum efeméride, dia, sei lá, diga aí, Júlia, você que é pet lover. São milhões de ganchos, né, ligados à pauta pet, né? Ao crescimento, que é só a gente andar nas ruas aqui na Pituba, quem anda sabe, é uma a cada esquina. Né? Então, nós temos dados sobre esse setor e temos a autoridade, né, importante, legalmente falando, no âmbito sindical, de falar sobre esse setor, só para ilustrar um caso aqui, né, e a importância, porque a gente tem muita confusão. Renan falou aí sobre isso, de alguns casos. Quem fala, né, quem é a fonte? E muita gente, às vezes, principalmente, diz dados que eu peço a vocês que se arrisquem a perguntar, às vezes, onde você conseguiu esses dados? Cadê a pesquisa? Vem da onde? Né?
Quando me questionam um dado que eu não tenho, eu sou sincera e digo, não tenho. Quem já me ligou aqui pediu expectativa de trabalho, vaga de emprego gerada em função do carnaval. Eu não tenho aqui esse dado, por exemplo. Tenho outros. Entendeu? Então, só para finalizar aí essa parte de Renan, temos uma pergunta ali de Moisés, do Tribunal de Justiça. Sindicais organizados. Por exemplo, se vocês tivessem... Você sabia que a FEComércio representa o setor de PET, que movimenta tantos milhões, que tem crescido tanto? E se isso circula, até no meio de imprensa mesmo, no mailing da imprensa, isso ajuda também, porque vai fixando na mente de todos os profissionais de comunicação de que a FEComércio tem aquele segmento, que representa aquele segmento, e que tem também dados estatísticos que ajudam, porque essa questão desses dados, eles são fundamentais. Os dados ajudam na proposição de matérias, às vezes para você ter uma referência como a FEComércio, como base de dados para isso, isso ajuda bastante. É só uma contribuiçãozinha. Tá, aí eu já posso te trazer algumas questões aí que colabora, que colabora com esse raciocínio que foi trazido agora. No site da federação, a gente tem todas as convenções coletivas e o alcance de todas as nossas categorias econômicas nesses instrumentos. Então, são instrumentos oficiais, devidamente registrados no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas eu sei que a imprensa gosta de uma coisa mais, assim, com uma coisa mais pronta, uma coisa para eu chegar, identificar, saber logo, tá? Délia faz esse trabalho no nosso Instagram, certo? Principalmente quando a gente tem liminares, as ações. A Federação do Comércio, faz traduções, né? A Federação do Comércio, a gente acabou de obter uma liminar neste ramo específico, uma invasão de base totalmente inapropriada. A gente obteve uma liminar, mais uma vez, demonstrando que nós somos o responsável por essa categoria econômica. Além disso, e aí já um plus, dentro dos nossos braços sociais, a preocupação ficou tão grande que o Senac, eu também sou assessor jurídico do Senac, a gente teve a preocupação de trazer um PET imóvel aqui para a Bahia. A gente tem uma unidade imóvel para capacitar mão de obra, banhista, tosador. Era uma carência que tinha no Estado. Isso só demonstra a nossa preocupação com a categoria econômica representada. Pode ser que, em algum momento, surja algum sindicato que venha a representar essa categoria. Eu, FEComércio, não posso barrar isso ou obstar isso, porque a regra do sistema sindical é que ele se organize. Tá? Lembrem-se, a federação atua de forma excepcional nessas hipóteses. Então, pode ser que venha e que venha depois até se filiar a gente. Isso pode acontecer. O mais importante é que haja organização sindical, eu lembro sempre disso. Tá? Mas, enquanto não existir a Federação do Comércio, Délia faz esse trabalho. A gente já trouxe alguma coisa em livros, né, dados. A imprensa gosta bastante disso. A gente já falou de empresas representadas, segmentos, quantas convenções coletivas a gente já fez. Então, isso aí a gente tem boa parte dessas coisas e acho que a gente tem que até difundir mais. Isso é importante. Oi. Boa tarde, tudo bem? Complexo esse assunto, né? Denso esse assunto, só que eu vou piorar, né? Vou falar de economia. Que ninguém gosta de economia, pelo menos eu vou tentar fazer igual o doutor Renan aqui, tentar trazer as informações de uma forma mais tranquila. Não sei se tem um passador. Délia, passador aqui. Quem esteve no ano passado aqui, nesse workshop? Então vai repetir aqui, mas é bom que vai refazer alguns conceitos interessantes da economia. Vamos lá. Deixa eu ver, como que é aqui? Para cima. Estou sabendo legal, viu? Por favor. Cadê o... Como é que volta? Alô? Deixa aí os dois para ver. Alô? Melhor, né? Bem melhor. Então, me apresentando rapidamente, eu sou Guilherme Ditzer. A cada entrevista, sempre há a pergunta, como se pronuncia o seu sobrenome? Já tive de tudo, já tive dietese, dietético, tudo que vocês possam imaginar
ao vivo, gravado, de todo o tipo possível. Mas só resumindo aqui para vocês, Jitsi. Isso aqui não me atinge. Quem falar de dietese, qualquer coisa assim, isso não vai me atingir. Mas é só para, às vezes, para conhecimento de todo mundo. Jitsi em alemão, IE tem som de I, e então fica mais fácil para falar Jitsi. Mas se falar dietese também, tanto faz. O importante é que a informação chegue até vocês da forma mais clara. Economista de informação, mais de 10 anos aqui na FEComércio Bahia, eu acho que daqui a pouco eu vou fazer 15 anos aqui de FEComércio Bahia como consultor econômico. E trabalho também na Federação do Comércio de São Paulo, quase 20 anos lá. Hoje também, além de assessor econômico, presido o Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. E mais de 3.000 entrevistas aí ao longo de, sei lá quanto tempo que eu estou aí nessa jornada. Todos os veículos de comunicação que vocês possam imaginar, desde os grandes veículos, Globo, SBT, Record, Rede TV, Canção Nova, tudo, do Padre, do Bispo, de qualquer um que vocês possam imaginar, de jornal, todos os jornais possíveis, todas as rádios possíveis. Já falei de assuntos mais diversos possíveis, então, muito legal essa experiência que eu tenho com vocês, porque eu aprendo também. Eu aprendo a partir do momento que a gente troca essas informações ao longo do ano, a gente acaba aprendendo o que vocês precisam de informação. Então, esse contato não é somente daqui para cá, é de vocês também para a gente, da demanda que vocês têm e que a gente consiga retribuir da melhor forma possível. Talvez essa experiência aqui, ao longo de tanto tempo, olha, Denise Campos aqui na Jovem Pan, SPTV, enfim, mas é bacana que a gente consegue, de alguma forma, passar as informações mais claras para vocês. A gente falou isso no ano passado, mas é bom frisar, essa mudança nas redações. Antigamente, na década de 90, 2000, você tinha cada pessoa por atividade. Você tinha uma pessoa tratando de política, outra de esportes, outra da cidade, outra de polícia. Hoje não. Hoje você tem todo mundo ali trabalhando com tudo. Você tem aquela pessoa que, quer dizer, o editor vai lá na manhã, fala assim, você tem 4 matérias, vai ter que resolver isso aqui para mim. E seja de política, de esporte, de polícia, de cidade, a pessoa se vira nos 30. Hoje em dia não tem mais especificidade que você tenha, que você teve no passado aí com os assuntos. Isso traz uma certa dificuldade também, porque às vezes a fonte ela não consegue passar a informação da maneira adequada. E o jornalista hoje ele não tem o conhecimento profundo de tudo. Então, a informação chega, às vezes, um pouco, que eu falo aqui, chega um pouco torta para o jornalista, e o jornalista, evidentemente, vai passar essa informação um pouco torta para o público. Mas não é culpa do jornalista, é culpa de repente, da pessoa, da fonte, que passou essa informação de uma maneira não didática, difícil, Então, isso pode chegar ao público. O que é importante aqui? É que a fonte tenha uma informação clara, e que com essa informação clara, que com o conhecimento de vocês, você consiga também passar essa informação também bastante clara e direta para o público final, que é o mais importante. Seja o telespectador, seja o leitor do jornal, seja o ouvinte do rádio, qualquer um que esteja aí antenado com vocês, é importante que haja essa comunicação direta em todo esse caminho, da fonte até o público geral, para trazer clareza e qualidade na informação. E como eu acho que é importante a gente trazer alguns conceitos básicos de economia, de inflação, PIB, taxa de juros e emprego. O jornalista ele não é obrigado a saber de tudo, mas às vezes algumas informações são interessantes você entender um pouquinho mais, porque você vai falar assim, eu espero que vocês saiam daqui falando, olha, eu aprendi um pouco a mais de economia do que eu entrei. Então isso é interessante, porque a gente acha muita coisa, como inflação que eu vou colocar aqui. A gente acha que a inflação é de tal forma, mas na hora que a gente vê o conceito, a metodologia, a gente percebe que é bem diferente do que a gente imagina. E as pessoas não têm esse conhecimento. E é difícil, de fato, difundir esse conhecimento, porque ninguém está interessado muito na metodologia da pesquisa. Ela quer saber o resultado. Mas quando a gente, pelo menos o jornalista, entende um pouquinho da metodologia, do conceito, acaba entendendo mais e sobressaindo, talvez passando uma informação diferente, sendo diferenciado, e isso ajuda bastante na comunicação. Começando com a inflação. O que é a inflação?
Inflação é a variação de preços de produtos e serviços aqui no país ou na determinada região, né? Nós temos dois índices gerais aqui que nós podemos falar, que são do IBGE. O IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, ele é o índice oficial do Brasil e ele abrange até 40 salários mínimos. O INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Ele é tradicionalmente utilizado nos reajustes salariais. Quando a gente fala de reajuste, fala assim, qual índice você vai utilizar? O INPC. E aí, tradicionalmente é feito o reajuste salarial a partir do INPC, que vai até 5 salários mínimos. A inflação é captada pelo IBGE em 10 regiões metropolitanas, mais 6 cidades. E aqui, em Salvador, é a região metropolitana, não é a cidade de Salvador. É a região metropolitana. E por que isso é interessante? Porque alguém, sei lá, de Vitória da Conquista ou de Ilhéus, vai perguntar, essa inflação é do estado da Bahia? Não, é da região metropolitana de Salvador. Então, não é, quando a gente fala de inflação, por exemplo, a inflação no Brasil subiu tanto. Não quer dizer que subiu em toda a região do país. Subiu aqui, ó, nas 16 regiões, calculadas pelo IBGE. Por exemplo, tem regiões como Boa Vista que não tem o cálculo do IBGE. Tem, se eu me engano, Campo Grande também não tem. Então, não necessariamente a inflação é captada em todo o país. São em grandes regiões, até em São Paulo, por exemplo. Em Ribeirão Preto não é captado. Então, não é uma inflação captada em todo o país. E é feito manualmente. Ali o pesquisador do IBGE vai ao supermercado, ele calcula o preço, ele anota o preço, verifica como foi no mês anterior. Ele tem um padrão para colocar isso. Não é uma questão de inteligência artificial, é a pessoa do IBGE que vai ao supermercado mês a mês, vai na farmácia, vai na loja de roupa, pesquisar preço nessas regiões pelo Brasil e é ponderado pela POF, porque a maioria aqui gasta mais com alimentação do que vestuário, por exemplo. Então, a gente faz a ponderação de acordo com o gasto médio da família, principalmente alimentação, depois vem o grupo de transportes, vem habitação, e lá embaixo educação, comunicação e assim por diante. Então, vai ponderando essas variações de preços que nós temos, né, de alimentação, habitação, transporte, etc., para cada região. Uma região pesa mais alimentação, outra região pesa mais transporte e assim por diante. E são 9 grupos: alimentação, habitação, artigo de residência, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, comunicação e educação. Já passando um pouco para a taxa de juros, ela é chamada no mundo inteiro, não sei por que no Brasil é diferente, taxa de interesse. Você pega nos Estados Unidos e fala assim, interest rate, que é a taxa de interesse. No espanhol também é a mesma coisa, e no Brasil se colocou taxa de juros, que na verdade é o quanto custa para emprestar dinheiro. Se o Márcio vai emprestar dinheiro para mim, quanto que ele quer de retorno a partir desse dinheiro, que vai ser o juro cobrado por esse empréstimo. Sempre. A Selic, que vocês conhecem bem, é nossa taxa referência da economia brasileira. Ela que trata os empréstimos entre bancos, entre pessoas, ou seja, a taxa básica que nós temos de referência do sistema financeiro do Brasil. Ele é utilizado como política monetária, com controle inflacionário. O que isso significa? A taxa de juros, novamente, é o preço que eu tenho para emprestar o dinheiro. Se eu aumento a taxa de juros, eu tendo a estimular as pessoas a tirarem dinheiro da produção para colocar no banco, porque vai me render mais, né? Se eu tenho uma taxa de juros de 15%, 20%, eu vou tirar meu dinheiro da economia, ao invés de gastar, vou colocar no banco para render mais. E com isso eu tiro o dinheiro da economia. Eu deixo de gastar no supermercado, ali numa compra de roupa, numa farmácia, e deixo lá no sistema financeiro. O que acontece? Eu diminuo a atividade econômica, não é? Eu tendo a diminuir preços, porque eu tenho menos consumo, menos demanda agregada. E o inverso é verdadeiro. Se eu reduzo a taxa de juros, eu tiro a atratividade de deixar no banco e jogo para a economia, porque vai ser mais rentável buscar alguma atividade, alguma produção, seja no comércio, no serviço, turismo, etc. Então, a taxa de juros ela serve como ali um controle monetário. Se eu aumento a taxa de juros, eu tiro dinheiro da economia, e se eu reduzo a taxa de juros, eu jogo mais dinheiro na economia
para poder fazer essa questão de inflação. Eu tendo a pressionar mais a inflação, a atividade, ou eu não, eu reduzo a inflação. E a taxa de juros vai nesse sentido. Hoje está em 15% ao ano. Por quê? Porque o Banco Central está querendo reduzir a inflação. Ele está tentando reduzir pela demanda, ou seja, eu tendo tirar dinheiro da produção para levar para o sistema financeiro para chegar a essa inflação mais baixa. Quando chegar lá nos 3,5%, o Banco Central certamente vai chegar, provavelmente nesse meio do ano, final do ano, já reduzir a taxa de juros para exatamente voltar à atividade. Quando você tem uma inflação fora do controle, o Banco Central vai lá e faz esse ajuste. Dados de emprego. Nós temos dois, basicamente, no Brasil, que são principais. O CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ele trata de vínculos formais com carteira assinada. E são dados mensais, tem no âmbito nacional, estadual e municipal. Hoje, se eu não me engano, saiu o dado do dia 29, saiu o dado do ano passado, nós tivemos a pior geração de emprego desde 2020, não é que foi negativo, mas o saldo positivo foi o menor desde 2020. São vínculos formais com carteira assinada aqui no país. PNAD é uma pesquisa nacional, como diz aqui, por amostra de domicílios. Ele mostra a taxa de desocupação ou desemprego aqui no país, pessoas que procuram emprego, porque nessa pesquisa, quem não está procurando emprego não entra no cálculo, né? Se o IBGE pergunta, você está procurando emprego? Se a pessoa disser não, ela não entra no cálculo. Isso, às vezes, pode confundir um pouco a pesquisa, mas ela traz, no ambiente geral, numa média, traz bem essa relação de desemprego no país. Ela traz também renda média, informalidade, subutilização, a pessoa trabalhando com horas menos do que deveria. Tem dado nacional por estado em alguns municípios do Brasil. E o PIB, que é o nosso Produto Interno Bruto. Estou fazendo bem rápido, é um resumo, mas pelo menos para vocês terem uma dimensão das informações básicas. Isso aqui é um cálculo, né, que a gente fala na economia, mas basicamente o que a gente está falando é tudo que é produzido no Brasil, né? Pelo lado da demanda, nós temos a agropecuária, a indústria, serviços e mais impostos, ou seja, tudo que é produzido no país em todos os segmentos. Só que é diferente aqui, eu até coloquei que PIB é diferente de faturamento, tá meio confuso, mas PIB é diferente de faturamento. Porque, por exemplo, o comércio fatura com a venda por exemplo, de comida. Só que a comida, parte veio do agro, que foi para a indústria e que foi para o comércio. Eu não faço, o PIB é o diferencial de cada um, que cada um agregou na economia. Quanto o agro agregou na economia, o diferencial do agro para a indústria e da indústria para o comércio. Então, cada um tem o seu valor agregado na economia. Por isso, quando a gente diz de faturamento, não tem nada a ver com PIB. E muitos setores, por exemplo, falam assim, meu faturamento é X, então eu tenho uma participação tanto do PIB. Isso é equivocado, né? O setor do comércio representa X% do PIB. Alguns falam, o setor de pet shop tem uma parcela X% do PIB. Não necessariamente, porque é o que você adiciona de valor. Se você colocar faturamento, a gente vai ter mais empresas, mais de 100% aí em relação ao PIB, certamente. E as fontes, né? Eu acho que vocês podem utilizar e, enfim, o acesso ao site é bem fácil, bem didático nas informações. O IBGE, principalmente, com informação de economia, análise setorial, de indústria, comércio, serviços, inflação, emprego e aspecto social. O Banco Central trata bastante sobre crédito, né, inadimplência, endividamento, taxa de juros, câmbio, setor externo. Ministério do Trabalho e IPEA com emprego e estatísticas gerais. FEComércio Bahia, que eu acho que é importante aqui, que a gente vai falar logo na sequência. A gente trata de consumo, vendas, varejo, confiança, endividamento e o setor de turismo. E a CNC, como o Nelson comentou, que é a nossa mãe, contexto nacional exatamente dessas variáveis. A gente trata do conceito regional da Bahia e a CNC a nível nacional. E a Secretaria aqui do Estado da Bahia falando da economia baiana. Tem dados do PIB e algumas análises setoriais também. E aqui, para vocês entenderem, eu acho que é importante. Eu acho que esse talvez seja o espaço mais importante para vocês. As pesquisas, o que nós temos aqui de conteúdo? Eu acho que a gente tem uma produção muito rica de conteúdo aqui na FEComércio Bahia. Pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC. Índice de intenção de consumo das famílias
e o ISEC, que é o Índice de Confiança do Empresário do Comércio. O que se trata disso? Primeiro, a PEIC, ela pesquisa, em parceria com a CNC, a gente faz pesquisa em pontos de fluxo aqui na cidade de Salvador. São 900 entrevistas por mês, que a gente pergunta sobre a dívida, se está em atraso, qual o tempo do comprometimento da dívida, ou quanto que está em atraso essa dívida. Então, a gente tem um perfil muito relevante sobre o cenário de crédito. Ou seja, como mostrei no evento hoje cedo, houve o aumento do endividamento no ano passado e uma redução da inadimplência no final do ano. Então, é o que retrata essa pesquisa e traz muita informação para o comércio. Porque se eu tenho menos pessoas inadimplentes com contas em atraso, eu tendo a ter um potencial maior de consumo. Se eu tenho um aumento da inadimplência, as pessoas que vão ganhando dinheiro vão ter que pagar a dívida primeiro para depois voltar ao consumo. Então, é um termômetro importante que a gente tem aqui na FEComércio para exatamente fazer essas estimativas e cenários de consumo. Segunda pesquisa, o índice de intenção de consumo das famílias. Mesmo questionário da PEIC, 900 entrevistas, também parceria com a CNC, só que ela é um indicador que varia de 0 a 200 pontos. É difícil para a imprensa entender se essa e o ISEC depois, porque a pontuação ela é complicada. Porque a gente faz um cálculo que é o seguinte, de 0 a 100 pontos, quer dizer que a maioria das entrevistas, dos entrevistados, disseram negativo para a maioria das perguntas. E de 100 a 200, significa que a maioria dos empresários ou consumidores estão respondendo positivamente. Então, quanto maior o indicador, o nível máximo é 200. Quer dizer que 100% das pessoas estão respondendo positivamente em relação a emprego, renda, crédito, consumo e compra de bens duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos, veículos, etc. Então, quanto mais próximo de 200, mais confiante ele está. Mais com a maior intenção do consumo ele estará, tanto agora quanto para os próximos meses. E quanto mais próximo de 0, mais pessimista ele está. Então, é um termômetro. Quanto mais alto, mais confiante ele está. No caso do ICF, em relação às condicionantes do consumo, porque eu preciso saber se ele está bem empregado, com confiança, com segurança, se a renda dele está maior do que o ano passado, se ele está tendo acesso ao crédito, se ele está achando que está um bom momento para compra de duráveis, certamente ele tende a consumir mais nos próximos meses. E o contrário é verdadeiro. Se ele está mais inseguro no seu emprego, se ele não está vendo ali o futuro com oportunidade de negócio para a sua casa, e a sua renda está sendo afetada, o consumo tende a ser afetado. Então, esse aqui é um indicador antecedente que a gente chama para o consumo no curto prazo, quanto que ele deve consumir mais ou menos nos próximos meses. E o SEC, que é o Índice de Confiança do Empresário do Comércio, ele segue a mesma lógica. São perguntas diretas por telefone com empresários, de 0 a 200, quanto mais próximo de 200, mais otimista ele está em relação tanto a cenário futuro, deixa eu ver, pronto, a cenário atual, futuro e de investimentos. Então, ele é um bom indicador para vocês trabalharem também, para a gente captar essa percepção, se está mais otimista ou mais pessimista. Hoje a gente comentou sobre o otimismo, a gente está vendo aumento nas vendas do comércio, mas a gente não está vendo uma euforia do empresário. E essa pesquisa mostra muito isso. O aumento nas vendas bem forte, mas a confiança do empresário vai de forma bem lenta, porque mostra aspectos mais estruturais, a dificuldade de mão de obra, como eu falei hoje cedo, a carga tributária elevada, juros elevados, isso dificulta muito o dia a dia. Então, mesmo vendendo mais, não necessariamente isso traz um otimismo para o empresário, porque tem os desafios diários. E sempre está com o pé atrás na situação econômica do país e do seu negócio como um todo. Então, é um indicador importante que a gente trabalha aqui na FEComércio, como também é uma previsão de se ele vai investir mais em datas comemorativas, por exemplo. Está chegando próximo do final do ano. Normalmente, tradicionalmente, aumenta a intenção de investimento e contratação. Mas quando o ano está indo relativamente ruim, a gente começa a ver que esse indicador de investimento e contratação não sobe tanto. Então, a gente já começa a prever que o estoque não vai ser como deveria, não vai ser adequado, vai ser inadequado, vai comprar menos do que ele esperava. E aí você vai fazendo todo o raciocínio lógico, de confiança e consumo e vendas.
E nós temos o levantamento de vendas do comércio, nós utilizamos a base do IBGE, o faturamento do comércio mensal no estado da Bahia. Esse aqui é o último dado que nós temos, que é o de novembro. São 8 setores que a gente analisa, série desde 2011, e nós temos as projeções em datas comemorativas, né? São esses segmentos. Podem notar aqui que o supermercado é o setor que tem mais importância, né, no nosso comércio varejista aqui. Depois outras atividades, que é vendas de combustível para veículos, artigos esportivos, joalherias, entre outros. Depois, veículos, motos, partes e peças. Então, a gente faz mensalmente essa captação de informação de vendas do comércio varejista aqui na Bahia. Outro dado que nós temos é o dado de turismo baiano. É um acordo que nós temos com a FEComércio São Paulo, dado mensal desde 2011, e ele capta informação. A gente não traz isso no detalhe, mas o agregado ele leva em consideração alojamento, alimentação, locação de veículos, agências e operadoras e transporte rodoviário. Nota que a gente está falando aqui de faturamento de janeiro a novembro, o maior faturamento da série histórica. Então, é um acompanhamento importante que nós temos, não somente para ter a tendência, mas a dimensão, né? O varejo baiano ele fatura mais ou menos 20 bilhões por mês, enquanto aqui, em um ano, o turismo baiano ele fatura 8 bilhões. Então, são proporções diferentes. Então, a gente entende o tamanho de mercado e captamos também a sua tendência, o seu desempenho ao longo do tempo. E aqui, além das análises que eu acho que a gente pode falar com vocês, né, sobre inflação, né, inflação geral, a gente tem uma análise mensal também sobre inflação no Brasil, na região metropolitana de Salvador, taxa de juros, economia doméstica, emprego, abertura e fechamento de empresas, que a gente fala bastante, tem muita dúvida sobre isso, né? Inclusive, tem pergunta, isso aí é clássico aqui, pergunta, houve um fechamento maior de empresas em determinado mês? Eu sempre respondo, mas e a abertura de empresa? O importante é o saldo. Às vezes eu aumentei o fechamento de empresa, mas a abertura de empresa foi muito maior. Então, o saldo para a economia foi mais positivo. Então, a gente sempre traz, né, sempre tem essa dúvida, né, Adélia, que chega para a gente sempre responde com alguns ingredientes a mais para exatamente colaborar com a matéria de vocês. Eu acho que a gente não fica somente na dúvida, a gente tenta trazer o contexto mais amplo possível para agregar na matéria. E sobre investimentos, aqui eu coloco cautela para tratar o assunto, porque investimento é complicado. O que para mim é importante para investir é diferente para o Márcio, é diferente para a Adélia, é diferente para outro, para a Júlia, para todo mundo. Então, cada um tem o seu objetivo de investimento. Um é pensando daqui a 30 anos, um é pensando daqui a 1 ano. Então, não tem investimento ideal. E você tratar de investimento é complicado, porque às vezes pode mudar a situação, e aí vai para baixo, vai para cima, e você fica ali numa situação um pouco difícil. Então, o investimento é mais complicado da gente tratar. E aqui algumas questões importantes, só para ponderar com vocês. Variação, base de comparação e pesos, né? Olhando esse dado aqui de novembro que nós temos, é muito comum chegar a falar o seguinte: setor de vestuário puxa queda nas vendas. Quase 13% de queda em novembro em relação a novembro de 2024. Só que eu vou trazer outra informação aqui, olha. Qual a diferença em faturamento de um mês para um mês, quer dizer, de novembro de 2024 para novembro de 2025? Quem mais perdeu foi veículos. Então, quem mais pressionou a queda não foi exatamente quem teve a menor variação, ou a maior variação negativa. Foi quem tem a combinação do seu peso, do seu faturamento, com a variação. E, na combinação, o setor de veículos foi o que mais impactou. Eu falo isso porque no IBGE tem lá artigos de uso pessoal na PMC, que é a Pesquisa Mensal do Comércio. Como é um setor pequeno, ele tende a ter variações mais expressivas. E aí sempre vai em destaque, que puxou ou que elevou, porque às vezes tem variação de 15%, por exemplo, e dá-se destaque na mídia em relação a isso. Mas 15% desse segmento é nada comparado com o crescimento de 2% do mercado, por exemplo, que pesa mais. Então, não necessariamente a variação é o que vai dar o tom de quem mais ajudou ou quem menos ajudou no setor varejista, de serviço ou turismo. É importante olhar o tamanho de cada mercado. O supermercado é o mais relevante, praticamente 1/3 do varejo do supermercado.
Quando a gente pega outras atividades, ou não aqui, mas no IBGE, vamos pegar aqui, por exemplo, lojas de móveis e decoração, 410 milhões de reais. Então, a variação aqui teve 1,8 de queda, quase não teve um impacto. Então, é importante sempre ponderar quando de repente, alguma instituição, não somente a FEComércio, mas outra instituição que envia o dado tem uma variação muito expressiva, analise dessa forma, né? Ver se é exatamente esse segmento que está puxando, porque às vezes a variação pode enganar na análise. Importante perguntar, quanto foi o resultado no ano anterior? A variação é mensal, anual, né, que o IBGE utiliza mês contra o mês anterior, às vezes novembro contra outubro, eu acho que está misturando laranja com banana, comparando coisas diferentes. Eu gosto sempre da análise anual, de novembro com novembro, porque são meses similares, iguais, né? Às vezes tem um feriado aqui, um feriado ali, mas na média são comparações iguais. É real ou nominal? Muitas vezes, e tem muitas instituições e associações que têm uma série histórica com dados nominais, não atualiza pela inflação. Então, você pega um dado lá de 2013, vai ter um crescimento absurdo. Mas na hora que você atualiza aquele valor, você pode ter uma variação pequena. Então, é importante você sempre verificar com a sua fonte se o dado é real, se já é inflacionado, se é trazido a valores presentes, corrigido pela inflação, ou se ele é nominal. Que nominal não faz sentido qualquer comparação. Então, se o dado for nominal, peça sempre o dado real, ou o faturamento, qualquer que seja o resultado, mas sempre o dado real trazido a valor presente para fazer a comparação adequada. Qual o peso do determinado setor? Comparação Brasil e região Nordeste, por exemplo, isso é importante também para a gente fazer comparação, porque o Brasil ele é muito grande, ele tende a ter variações menores. Então, às vezes, pega algum estado que é pequeno, sempre vai ter variação maior, ou variação mais expressiva, vamos dizer assim, mais forte. Não necessariamente isso vai ser pior ou melhor, compara com a sua região, que tem também tamanhos similares. Então, é sempre importante a gente fazer as comparações. Se o Brasil cresce 2% e meu estado cresce 4%, mas meu estado é isso aqui, às vezes até ruim. Ele deveria ter crescido mais de alguma forma. Então, o Brasil ele acaba sendo uma comparação importante, mas não necessária para dizer, meu estado está crescendo o dobro do Brasil. Mas isso, às vezes, não quer dizer nada, né? Não quer dizer que é extremamente relevante. Outro estado pode estar crescendo 6%, 7%. Eu estou crescendo 4%, mas acima do Brasil. Está ótimo, mas e Pernambuco, que é a comparação tradicional aqui? E Pernambuco e Ceará? Essas comparações também são relevantes. E pesquisa e projeções, né? A gente coloca aqui, comércio projeta crescimento de 5%. Pesquisa aponta alta no consumo no Dia dos Namorados. Chuvas causam 50 milhões de reais de prejuízo para o comércio. É uma diferença. A sondagem, quando a gente fala de sondagem, muitas associações, algumas instituições fazem sondagens. Ela tem uma captação de tendência sem rigor técnico. Por exemplo, fala assim, já teve um caso aqui que, sei lá, uma associação ouviu 10 empresários e colocou lá que o comércio iria crescer tanto. Mas 10 empresários, qual o rigor técnico disso? De orelhada? Que ideia que é essa? Então, passa essa informação para o público de uma forma de uma sondagem. Eu posso até falar, olha, foi uma sondagem que eu ouvi alguns lojistas, ou empresário do comércio, que deve ter um crescimento. E isso me mostra alguma coisa, que vai ser positivo, mas que não vai ser os 10%, alguma coisa assim. Quando a gente fala de pesquisa, que é o nosso caso aqui, é um cálculo amostral ou um cálculo estatístico que tem um sentido, tem uma amostra importante, né, que vai representar o todo, o universo da coisa. Não vai ficar somente em uma ou outra informação. Então, é sempre importante fazer o quê? Esse questionamento. Qual foi a base que vocês usaram na pesquisa? Né, quando vem com um dado, X% de crescimento, mas qual foi a base? Foi entrevista com o empresário? Qual captação que vocês fizeram? Aí você vai saber se essa informação, se ele começar a gaguejar, já viu que a informação não é lá essas coisas. É importante sempre tomar cuidado, né, nessa situação. Quantas pessoas empresários foram entrevistadas? Porque, às vezes, na questão eleitoral, normalmente é 1.000 e pouco, já representa o universo. Mas está falando de 10, 15, isso aí, praticamente, se um responde... Às vezes, já vi questionário aí com menos de 10 pessoas respondendo. Então, você tem um absurdo. Uma pessoa responde, tem uma participação aí de 10%, isso aí chega a ser um absurdo.
Extrapolação, uma informação importante. Os dados de Salvador podem representar o Estado? Né? Isso, às vezes, acontece. Perguntar, a inflação que está acontecendo aqui em Salvador representa o Estado? Em algumas situações, sim, em outras, não. Né? Na maior parte, sim. Vamos pegar confiança e inflação. O que está acontecendo aqui em Salvador, hoje, está acontecendo no Brasil todo. Essa melhora da economia, com mais renda, mais emprego, mais crédito, isso está acontecendo em todo o Brasil. Então, a confiança, eu posso entender e fazer uma análise de que a confiança aqui está sendo muito próxima da confiança no sentido de tendência positiva, seja em Vitória da Conquista, Paulo Afonso, qualquer outra região do Estado. Né? Então, não dá para bater que essa inflação de, por exemplo, vamos supor, 4% aqui, seja de 4% em outra região. Mas quer dizer que a inflação de alimentos que está caindo aqui, está caindo em outra região também. Porque essa tendência que acaba acontecendo quando você tem uma análise mais macro. Às vezes tem uma questão pontual. Faltou um tipo de produto por conta da chuva, faltou, sei lá, houve um problema na distribuição de hortifruti, né? E aí vai impactar aquele mês. De repente foi só em Salvador, outra região não. Então tem aspectos pontuais que a gente tem que desconsiderar, mas na média, na análise mais macro, pode sim ser extrapolado de alguma forma para o Estado e da confiança também. E o olhar amplo que a gente fala é o dado que a gente tem mais confiança para tratar o Estado, que é o CAGED, por exemplo, 1.000 vagas criadas na Bahia de vínculos adicionados ou retirados da economia, que são dados mais gerais aqui do Estado. E indo mais para o final, a magnitude de números, isso é importante, porque as pessoas não têm a dimensão. Né? Fala-se muito e até mesmo e vai passando essa informação. Quando a gente tem referência de números, PIB, a gente está falando de trilhões da nossa economia. PIB brasileiro está em torno de 10 trilhões de reais. Então, se um setor fala que ele está em tantos trilhões, pode pode questionar. Isso aí não está na magnitude correta do segmento em si. O comércio nacional é o que mais fatura, 2,7 trilhões de reais, quase 3 trilhões de reais. E o comércio aqui na Bahia, esse aqui tem que atualizar, 240 bilhões de reais. Então, são magnitudes que a gente vai vendo de trilhões, bilhões e milhões. Né? Os segmentos do varejo, muitos estão em milhões, porque às vezes tem a movimentação que coloca na mídia de algum outro segmento, ou no país, enfim, coloca tantos milhões de reais de movimentação. Fala assim, não, mas isso aqui é muito maior que o setor, inclusive. Né? Fala assim, o carnaval vai movimentar 500 bilhões de reais aqui na Bahia. Para quem não entende de número, magnitude, pode até achar ok. Mas quem sabe mais ou menos, olha, 500 bilhões, isso aí que não existe, não faz sentido, entende? Vamos lá. E a mensagem final que eu deixo para vocês aqui é questione sempre. Eu sei que é difícil no dia a dia, o editor chega lá e fala assim, tem 4 matérias, e o jornalista tem que procurar fonte, fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sei que é difícil questionar, porque se eu questiono eu perco meu tempo, eu preciso ir para outra matéria já, então é difícil. Eu sei que é difícil, mas quando você questiona, você acaba agregando também o seu conhecimento. Você acaba questionando coisa que talvez ou a pessoa vai titubear para responder, você vai perceber a verdadeira informação que ele sabe ou não sabe, ou tenta esconder alguma coisa. A gente já sabe, com a comunicação, quando a pessoa não tem informação muito clara e segura, ela começa a gaguejar, começa a tergiversar a informação, não passar de forma correta, veja bem, né, assim, assado, então você começa a entender se vale a pena seguir com essa informação. Obviamente, no dia a dia, na correria do trabalho, a gente sabe que é difícil fazer isso, mas é importante questionar sempre e vocês sabem muito bem disso. Isso aqui, eu coloquei isso ano passado e repito, é o que tem muito isso. E continua tendo. Ano passado eu falei, esse ano continua tendo. Chega alguém que fala assim, Guilherme, saiu a pesquisa aqui, você pode falar um pouquinho? Para mim, novamente, é maravilhoso isso, porque eu falo o que eu quiser. E aí, enfim, eu mando o áudio, eu mando o vídeo da forma como eu quero. Aí vocês vão ter que se adaptar para colocar isso na matéria. Isso é ruim para mim, é ruim para você. Quer dizer, para mim não, para mim eu falo o que eu quiser e isso facilita meu trabalho. Mas para você talvez tenha que ajustar alguma coisa. Eu entendo da dificuldade do dia a dia,
todos os compromissos que tem. Mas isso aqui eu acho ruim para mim. Ruim porque eu vejo que realmente pode olhar minimamente o primeiro parágrafo, perguntar alguma coisa diferente, alguma coisa que possa dar um destaque diferente na matéria, porque tem tantos jornais regionais, se você conseguir algo diferente, talvez vai chamar a atenção de alguma forma. Uma conversa, sei lá, de 3, 4 minutos comigo, e vocês sabem que eu sou aberto à comunicação direta, uma conversa, às vezes, de 4 minutos, 5 minutos, tem uma informação diferenciada, e não fica somente no básico. Agora a gente tem carnaval. Quais são os motivos do crescimento do carnaval? Né? Ou fala assim, o carnaval vai movimentar 12 bilhões. Quais são os motivos desse carnaval, do crescimento? Aí eu falo, olha, tem renda, emprego, crédito, etc. e tal. Eu vou muito mais tranquilo. Mas eu acho que cabe também. Eu não gosto muito quando vem essa pergunta, mas isso é muito recorrente, mas eu entendo bastante o lado de vocês. Busque ser diferenciado, isso aqui eu acho que é uma sugestão de vida, de tudo que a gente tem. Eu, no meu trabalho, desde que eu estou lá na FEComércio São Paulo, aqui, tento fazer algo diferente em algum momento, exatamente para buscar o diferenciado. Hoje o mercado está muito concorrido. E eu acho que ser mais um jornalista, eu acho que não é o objetivo da vida de ninguém. Continuar até ficar mais velho sendo jornalista ali na redação. Só que você precisa ser diferenciado. E buscar esse questionamento diferente, ter essa relação direta com o jornalista, com a fonte, saber alguns detalhes diferentes, isso vale muito a pena. Acho, tá? Minha opinião aqui, posso estar completamente errada, mas isso pode ajudar bastante a vida de vocês. E contem com a FEComércio Bahia. Eu acho que a Délia sabe muito bem nosso estilo de trabalho aqui, a demanda chega, a gente tenta voltar o mais rápido possível, com a informação mais precisa possível. Se chega um pedido X, a gente consegue consertar às vezes para trazer a melhor informação para vocês. Então, a nossa ideia é sempre ajudar, no que for possível na economia, trazer as informações de maneira clara, objetiva. E como a Adélia bem comentou, se a gente não tem informação, não temos. Se a gente acha essa informação errada, a gente vai falar que está errada. Nós não temos compromisso com o erro. E a gente tenta trazer, eu acho que isso que trouxe também para a FEComércio Bahia, uma referência em dados aqui no Estado. Que a gente tem dados sólidos, com base estatística, para que a gente consiga exatamente trazer essa informação de qualidade e com tradução mais resumida possível para que chegue no público final da maneira correta. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, de todo esse conhecimento na economia. Espero ter agregado de alguma forma aqui nessa tarde. E agradeço novamente a participação de todos, eu sei, e me coloco à disposição sempre. Vocês me conhecem aqui, fora a Délia, tem contato direto, tem meu telefone. Quando precisar de alguma informação, alguma dúvida, eu respondo. Tento responder imediatamente, se eu não consigo, o mais breve possível. Então, vocês me conhecem, quero manter essa relação estreita com vocês, que eu acho que é muito importante, não somente para mim, mas para a FEComércio, sem dúvida. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Pois bem, boa tarde. Né? De novo, cá estou aqui, sou Márcio Rocha, chefe de comunicação e inteligência da FEComércio Sergipe. Né? Respondo por economia, pesquisa e assessoria de comunicação. Uma equipe não tão grande quanto a da Délia. Né? Lá eu tenho eu e 2 escravos que a gente trabalha lá comigo. E dentro desses processos todos, desses trabalhos que a gente desenvolve, buscando expandir a nossa atuação através de parcerias, fechei com essa pessoa maravilhosa, essa minha amiga já há 12 anos, né? Aprendendo com esse rapaz, um dos meus gurus em termos de economia, que eu sou recém-formado. Isso é fato. A gente passou a desenvolver alguns produtos na área de pesquisa, na área de economia, na área de mercado. Não somente esses que o Guilherme apresentou, a gente também trabalha lá no processo de forma regional, mas também a gente tem buscado novos estudos. Exemplo, fluxo de turistas internacionais. Se for fazer da Bahia dela, eu estou lascado. Eu vou passar o ano inteiro trabalhando em cima disso. Sergipe é fácil. E determinadas movimentações econômicas, a exemplo do PIX. Né? Então, essa semana eu vim para cá justamente para poder tratar dessa questão. Depois de uma conversa com Délia, com o presidente Kelso, a partir de março, né, Délia? A partir de março, a FEComércio Bahia passará a fornecer, numa cooperação feita entre as nossas 2 federações, a movimentação do PIX do Estado da Bahia. Todas as transações que são feitas de pessoas físicas para pessoas jurídicas, ou seja, todas as transações para comércio e serviços. Nós conseguimos monitorar, na verdade, eu monitoro o Brasil inteiro. E
Agora, vocês passarão a ter acessos através da nossa amiga Délia, que são informações interessantes. Eu vou dar só um spoilerzinho. A Bahia movimenta 8 vezes o que Sergipe movimenta somente em transações de Pix. Lá nós movimentamos, no ano de 2025, 62 bilhões e 200. Vocês aqui passaram dos... Eu lhe dei o dado, né, que eu não estou lembrando agora aqui direto. 440 bilhões de reais. Vocês são ricos, viu? Vocês são ricos. Vocês gastam dinheiro adoidado. Eles gastam uma grana violenta, isso é fato. E essas transações, elas são monitoradas não por município, a gente não consegue, né, porque é através do sistema de informações do Banco Central, trabalhado com a ferramenta terceirizada que nós temos lá, então não vou conseguir trazer pormenorizado, por enquanto, que a gente vai atrás. A gente vai atrás, eu vou buscar isso para você. Sua cara já está dizendo, quero levar para São Paulo. Você quer lascar comigo, né, velho? Mas, bem, gente, a partir de março nós faremos a abertura. Na verdade, não faremos, não, porque eu não vou nem estar aqui. Délia vai fazer isso junto com o Guilherme. Fazer a abertura com o movimento trimestral, comparado com o mesmo período do ano passado, né, como o Guilherme explicou, year to year, porque essa movimentação de explicar mês a mês são variações muito inconstantes e que, por exemplo, fevereiro vocês movimentam uma grana violentíssima, provavelmente igual a dezembro. Dezembro você tem 13º, tem festa, só que fevereiro você tem carnaval. Qual é o maior carnaval do mundo? Não é o do Rio de Janeiro, não é o de São Paulo, é o daqui. É o daqui de Salvador. Deu um arrepio que eu estou doido para correr atrás do trio. Estou doido para correr atrás do Duval. Semana passada eu estava lá na cola dele, já estou querendo vir de novo. Pois não. Na verdade, essa taxa ela já é cobrada em determinadas cidades. Por exemplo, quando você vai para a hotelaria, em qualquer lugar, você paga uma taxa de... Maceió, por exemplo, se não me falha a memória, é R$ 3,50, taxa de turismo. É por você ter chegado lá. Sendo que, se esse dinheiro, de fato, for utilizado para ser reaplicado no desenvolvimento das atividades do turismo do município, no caso Maceió, em Arapiraca, no caso se for em Arapiraca, em Canidé, se for lá em Sergipe, em Aracaju, em Salvador, em Jequié, Uauá, Barreiras, se esse dinheiro for aplicado num fundo que sirva para poder incentivar o turismo e, além disso, ser aplicado de modo que você crie ou melhore a estruturação dos aparelhos de turismo das cidades para os turistas, eu acho válido. E é o tipo de taxa que a pessoa nem sente. Era igual a taxa do TED e do DOC antes do Pix chegar. Quando você pagava 5, 10 reais por um TED e por um DOC, você lembrava que pagava isso? Alguém de vocês lembrava? Não. Mas todos vocês pagavam por uma emissão de uma transferência de uma conta para outra. Lá lembra. Taxa de visitação? Jesus do céu. Bem, se for aplicado em modalidades de atividades de preservação ambiental, é válido, mas esse valor já está um pouquinho salgado. E adiciono um detalhe, tem pagamentos em uso possuinte.
Olhe, quando a gente fala sobre pagamento em dinheiro, isso me lembra bancas de feira, que é um dos melhores meios para se praticar a microcorrupção. Vou resumir a isso. Mas eu acho uma taxa realmente válida, dependendo do valor e dependendo da finalidade a qual ela seja destinada. Guilherme, quer complementar? Você entende de turismo, não sou eu. Não, acho que o Morro de São Paulo é tão lindo, que a pessoa vai pagar 100, 150, o que for para estar lá. Em algumas regiões, com a Chapada, é único. Então, óbvio que o município, a região, vai tentar colocar alguma taxa para aumentar a arrecadação. É a forma que eles têm, que às vezes, enfim, a gente vai falar de assunto meio fora daqui, mas muitas das vezes são informais. É uma economia muito informal da hotelaria, da hospedagem, que não paga o imposto. Né? O Soneca, o MIT, não tem nada regularizado. Então, eu fui aos Lençóis Maranhenses, lá na região de Santo André, que é até melhor que Barreirinhas, por exemplo. E lá você não tem o terreno já determinado por pessoa. Lá é o boca a boca. Esse terreno é meu, você é meu vizinho, você fala que esse terreno é meu quando vier alguém da justiça. Então não tem nada regularizado. A prefeitura não tem arrecadação de IPTU, por exemplo. Então aí vai surgindo vai surgindo essas formas de arrecadar mais. E aí tem regiões que, independente, Fernando de Noronha, sei lá quanto é que está a taxa, e vai pagar por preservação. E a gente 115 da última vez que a eu gente está fui. vendo em muitas regiões a gente vê em muitas regiões do país que o turismo, por exemplo, como Alagoas, né, está tendo um excesso de turistas ali na região das piscinas, né, mesmo Porto de Galinhas. A preservação natural não está sendo colocada. O crime organizado já tomou conta ali. É um outro assunto, mas assim, a gente vê que não necessariamente a preservação, sustentabilidade está sendo colocada como uma linha de frente nisso. Mas a arrecadação, o que a gente vê, quanto mais burocracia se coloca, menos turistas irão visitar. Bem, só para poder concluir, né, Délia, eu esqueci de puxar seu saco. Tem que lhe agradecer. Afinal de contas, é a confiança que você está dando ao nosso trabalho lá na FEComércio Sergipe, balizado por este amigo e irmão. Eu sou suspeito para falar desse cara, isso aí é fato. Mas esse trabalho, essa confiança que você está dando para a gente, em nome do nosso presidente, Marcos Andrade, nosso popular cabeção, a gente quer agradecer a você e agradecer ao nosso sem terra, o presidente Kelson, por nos dar essa oportunidade da gente tentar tomar a Bahia. Pessoal, muito obrigado.